O Maxi Renda, desde o início, ele veio chamando a atenção por conta da estratégia de alocação, porque apesar de ser um fundo de CRI híbrido, e eu vou mostrar aqui esses recebíveis, inclusive, o fundo ele tem aí uma estratégia de investir em outros fundos imobiliários também, né, que pagam bons rendimentos e que têm boa liquidez. Mas também ele tem como estratégia ter participações em permutas financeiras e equity, que o fundo tem participações relevantes nos projetos, inclusive tem imóvel pronto, né, que já está em fase de vendas. E ainda é um fundo que tem um valor acessível, né, R$ 10, né, que chama a atenção de muito investidor pelo preço acessível e tem muito investidor que acaba comprando ele por isso também. Tem gente que considera os fundamentos, né, a saúde financeira, os resultados dos ativos, e não só o preço da cotação. E tem investidor que também considera o preço, né, o valor, como um fator fundamental para fazer o investimento. Mas o fato é que o MXRF11 é o maior fundo imobiliário de papel e a gente vai ver aqui na prática o porquê dessa confiança toda. Além de se atualizar, a gente também vai poder ver de perto o que é que o fundo está fazendo. E ainda dar uma olhada na estratégia de alocação e também a performance do MXRF11. E eu vou começar logo com as permutas, que é onde teoricamente está a parte mais sensível do fundo, digamos assim. Porque o que acontece é o seguinte: do início do lançamento do projeto e depois vem a construção, né, até vir o lançamento, tem aí um período de 3 anos e 6 meses. E as unidades que são vendidas no período de obras, né, no início, é onde fica detido em SPE, que é a Sociedade de Propósito Específico, né, que separa as contas, atividade e mitiga os riscos envolvendo o empreendimento. E são detidas ali 20% a 30%. E depois que vem a finalização, a entrega, que tem ali um período de mais 6 meses, né? Isso a média, e o repasse, que são os 70% a 80%, é onde entra o maior fluxo de caixa. Ou seja, tem um ciclo aí de 4 anos assim, de cada projeto, né? Uma média que o fundo tem participação. E como sempre, tem projetos sendo desenvolvido e sendo entregue também. E sempre tem oscilações de alta nos rendimentos. Por isso, às vezes o cotista do MXRF pode ver um aumento de 1, 2, 3, 5 centavos a mais, né, por cota nos rendimentos e depois vem uma queda. Na verdade, não foi uma queda, né? Foi uma alta de uma receita oriunda dessas transações. Teve um imóvel entregue em abril desse ano e tem uma obra para ser entregue já em setembro. Tem muitos imóveis para serem finalizados em 2023 e 2024. E como o fundo teve a estratégia de não se antecipar e entrar em empreendimentos naquela crise de fechamento geral, agora a gente vai começar a ver aí uma receita maior vindo das permutas, né, a partir do ano que vem. Que, lógico, fazem uma boa diferença nos rendimentos. Inclusive, a gente vai poder ver os efeitos disso quando eu for mostrar o fluxo de resultados mais para frente. Mas voltando ao assunto, o fundo ele deixa bem claro que o fluxo da receita vindo das permutas, elas são recorrentes, apesar de terem aí oscilações, porque faz parte da dinâmica de vendas das unidades dos imóveis, né? O mercado imobiliário ele é assim. Inclusive, falando em permutas, teve aí imóvel recebido pela venda do Critorp, que foram aí 2 apartamentos no St. Louis, no Jardim Europa, um lugar super valorizado em São Paulo, e recebeu 3 imóveis no Centro Executivo de Santo André, em São Paulo também. E teve aí um vencimento da operação do CRIHART, né, que já foi coisas divulgadas passadas, né, e depois da execução, o fundo deteve ali uma participação indireta do edifício Oceanic em Santos, né, também com os imóveis à venda, ambos imóveis à venda, tá? Os imóveis do St. Louis que eu estava falando antes já foram entregues e também já estão em fase de vendas. E o processo que o fundo tinha, né? Não sei se você sabe, o empreendimento de Goiânia já foi executado. O fundo zerou a participação no empreendimento e os 87,52% do capital social, né? SPE, e agora são contabilizados como contas a receber. E indo para os FIIs, né, que o fundo tem na carteira, a maior posição é o SPVJ, né, que é um FII de tijolo e tem imóveis logísticos direcionados ao varejo alimentício, que não é cíclico, né? O varejo alimentício ele tem uma eficiência muito grande em repassar preços. Eu já comentei até, inclusive, sobre o SPVJ no vídeo passado que eu fiz sobre MXRF. E é um ótimo fundo, inclusive tem outros FIIs que investem nele também. Mas resumindo, não tem nenhuma novidade, né? Ele tem bons FIIs na carteira e que pagam bons dividendos. E é uma estratégia que também aproveita os ciclos inflacionários, né? Os ciclos de mercado. Tem FII de papel também.
Uma coisa que é interessante, que eu não posso deixar de falar aqui, tá, sobre os fundos imobiliários, é que o fundo ele tem a estratégia de alocação em FIIs que tenham ligação com os CRIs que ele tem na carteira, né, com as operações características dos papéis. E já tocando nesse assunto dos recebíveis, eu vou explicar o porquê eu acho a estratégia tão boa. Primeiro que são 1,7 bi só em CRI, né, com pagamento mensal, com exceção, lógico, do Helbor, que é trimestral, inclusive dá para ver aí na tela, mesmo que seja pequenininho, tá? E olha, o que faz com que o fundo ele permaneça dando bons retornos, mesmo com a inflação, Selic alta e posteriormente deflação, que é uma consequência da alta da taxa de juros, afinal ela serve exatamente para isso, né? E é uma estratégia que o fundo tem de alocação que consegue equilibrar tanto os indexadores de IPCA quanto os indexadores em CDI. Isso faz com que o fundo ele possa surfar bem, né, as ondas de ciclos econômicos, né, e não são taxas absurdas que possam sufocar o devedor. Mas claro, né, quanto maior o risco, maior deve ser os rendimentos também, né? E alguns fundos de papéis a gente pode observar aí que são IPCA mais 12%, mais 7%, mais 9% também. E olhando a porcentagem por indexador da carteira de CRI, né, a gente pode observar aí que são 44% CDI e 54% IPCA. Né? Tem bastante CRI em shopping, healthcare, né, que é o setor de saúde, residencial, real estate, setor químico também, né? São riscos relativamente baixos, até porque é uma característica do MXRF ter CRI com boas garantias. E por isso é bem difícil ter aí uma manutenção de CRI na carteira, porque existe uma confiança, né? Inclusive são papéis com vencimento, na maioria, né, para depois de 2027. Não é comum o FII que investe em CRI ter essa estratégia de CDI e IPCA. Então, ele é um dos poucos que consegue oferecer essa estabilidade em ciclos mesmo de deflação, né? E alta de rendimentos nos ciclos de alta de taxa de juros, né? De alta de Selic, pelo CDI. E também conseguir aproveitar a inflação real de preços, o IPCA. Ao todo, o fundo tem aí atualizados, está 76% da carteira em CRI, 15% em FII, 7% em permuta e 2% em caixa, que é onde fica alocado entre renda fixa e LCI também. Inclusive, a gente pode ver nos resultados as receitas vindas, né, dos FIIs, permutas, CRI, LCI e renda fixa, e fica bem claro que, apesar de ser um fundo híbrido, que tem na maior parte CRI, né, como estratégia de rendimento, ele tem uma boa diversificação de receita. E isso explica o porquê de, independente do momento, o fundo conseguir pagar bons rendimentos, né, muito saudáveis se comparados com os resultados. Mas recentemente teve uma queda de rendimento e de receita também. Como eu estava falando antes, né, a diversificação do portfólio em permutas, mesmo sendo uma parcela pequena, né, do portfólio, 7%, acaba dando aí um volume grande nos resultados, né, nos rendimentos, né, quando tem uma finalização de um empreendimento e acontece ali as vendas. E como apareceu anteriormente nas imagens dos imóveis, né, em permutas financeiras, só teve um entregue esse ano e um para finalização agora em setembro, né? A maior parte está para ser finalizado em 2023 e 2024. É uma ótima estratégia de alocação, apesar dos riscos, porque todo FII ele tem o seu risco específico. E o MXRF11 às vezes tem alguma notícia aí de execução de garantias, mas de qualquer jeito o fundo acaba sempre aí recebendo. Por isso essa confiança que muitos investidores têm aí de comprar cotas, né, e deixar lá só recebendo rendimentos. Inclusive deixa aí o seu comentário. Você é cotista? Qual é a sua opinião sobre o FII? Você conseguiu comprar as cotas para fazer um preço médio legal? Porque elas caíram, mas já estão voltando a subir de novo, tá? Deixa seu like também, porque senão o vídeo se torna irrelevante aqui no YouTube, tá? Se inscreva para fazer parte da comunidade de acumuladores mais viciados em acumular patrimônio. Voltando ao assunto, o fundo ele tem aí 2,2 bilhões em patrimônio líquido. Ele pagou 11,54% de yield nos últimos 12 meses. Tá? Ele tem uma taxa aí de ADM baixa, né? 0,9% ao ano. Não tem estresse nenhum aí de liquidez. É o maior fundo imobiliário em questão de cotistas, né? Mais de 600 mil cotistas. É administrado pelo BTG e gerido pela XP-Asset, ambas empresas de referência no mercado. Mas tem muitos investidores que reclamam de poucas informações. Eu mesmo senti falta da classificação de rating, né, dos CRIs. E o fato é que o fundo ele tem aí uma boa gestão, né, um bom histórico de alocação e rendimentos e traz uma boa confiança, né? Porém, nem tudo são rosas.
E a estratégia do fundo ela traz também alguns riscos embutidos, né? Mesmo que seja pouco. Como eu detalhei bastante quando mostrei aqui, inclusive, os imóveis que foram fruto de execução de garantias. Então, mesmo você vendo bastante vantagem, é importante levar tudo em consideração. Na descrição e no primeiro comentário eu estou deixando a planilha de investimentos que eu uso para o controle dos meus investimentos, né, com divisão de classe de ativos, preço médio, ganho de capital, dividendos, né, porcentagens de cada classe de ativos, ganhos e prejuízos. E falando nisso, a declaração de imposto de renda fica muito mais fácil de se fazer, exatamente por ter toda essa organização em mãos, né, de maneira profissional. E o pagamento de DARF, para quem precisa pagar DARF, é uma mão na roda, mesmo que tenha contador. Valeu, um abraço e até a próxima.